estudo feito por uma universidade em Londres constatou que crianças que ficam 2 horas diárias em frente ao computador ou televisão têm problemas de comportamento, como excesso de timidez e déficit de atenção. Isso sem falar da obesidade, um problema sério e que atinge cada vez mais a infância. Antigamente era comum as crianças brincarem de correr no jardim, de pular corda, enfim, fazerem exercícios. Hoje em dia, o comum é ficarem assim, em má postura, paradas e com os olhinhos vidrados na tela do computador ou televisão. Letícia é um exemplo dessa nova geração. Todos os dias ela passa pelo menos 1 hora em frente à telinha do computador. Isso sem falar da televisão. Isadora é outro exemplo. 3 horas do seu dia são em frente às novas tecnologias. Elas acabam adquirindo uma má postura, né? Um vício de má postura, de sentar errado, de ficar muito tempo numa posição que não vai fazer bem para o crescimento delas. A longo prazo, o que pode acarretar? Além de deformidades, não, mas alterações de postura, né? É uma escoliose que vai causar dor, né? Ou outras manifestações posturais que podem estar levando a prejuízos assim na região cervical, em ombros, em lombar, depende. Para ajudar na fase do crescimento e contribuir no desenvolvimento da criança extravasando energia, o Pilates é uma excelente opção. Antes, só se ouvia falar em Pilates para adultos, mas agora, os pequenos também podem usufruir dessa prática que só vem a acrescentar. E como vocês descobriram que o Pilates é uma boa medida para o crescimento das crianças? Porque o Pilates ele trabalha bastante concentração, respiração, alongamento, flexibilidade e principalmente assim das crianças para elas descobrirem a consciência corporal delas, elas estarem aprendendo a sentir o corpo delas. A partir de que idade uma criança pode começar a fazer o Pilates? Então, a gente está trabalhando assim, a partir de 4 anos, mais ou menos, até 8, de uma forma mais lúdica, com brincadeiras, bola, uma atividade no chão, mas sempre segura e respeitando o desenvolvimento de crescimento da criança, né? De uma forma lúdica, os exercícios são feitos com movimentos que compõem o universo infantil, como cambalhotas, exercícios com bola, rolo de espuma. Benefícios que são obtidos de uma forma que para eles mais parece uma brincadeira. Claro, acaba sendo uma brincadeira para ela, né? E também porque hoje em dia as crianças estão muito estressadas, elas têm uma rotina forte, né? Então os pais acabam não ficando muito tempo, então eles ficam de uma aula para outra, da escola para aula de inglês, para aula de alguma coisa, então ali elas estão trabalhando um pouquinho com o corpo delas. E de que forma acontece a aula de Pilates nessa idade? Quantos minutos? Quanto tempo seria indicado? Quantas vezes por semana? Então, depende das atividades físicas que a criança já faz, mas 2 vezes por semana, aulas de meia hora, depende do rendimento da criança. Substitui uma atividade física? Sim, é uma atividade física. Perfeito. E como é que funciona uma aula dessas para criança? A fisioterapeuta, né, ela vai começar treinando a respiração da criança, ensinando a criança a respirar, né? E ali ela vai começando a ensinar os movimentos assim que são a base do Pilates, né, baseados no Pilates, claro, para a criança estar trabalhando essa sua consciência corporal. O que tá achando, Lelê? Legal. Tá achando divertida a aula? Você aprendeu até a fazer aqui, ó, com as bolinhas, respirar. Mostra um pouquinho pra gente. E você, Thor, o que tá achando do Pilates? Legal. O que aprendeu até agora? Eu pedi poeta. O que aprendeu? Para carimbar. Vamos falar agora dos 8 anos em diante, 8 anos para sempre, né? Porque o Pilates a gente sabe que é muito indicado para todos, inclusive, claro, para nós adultos. Mas como é que funciona o Pilates, então, para as jovens ou para os jovens, para os pré-adolescentes? Então, já nessa faixa de idade, a partir dos 8 anos, que eles crescem muito e muito rápido, né, a gente vai estar assim, com o objetivo principal de cuidar da postura, né, cuidar da postura deles, manter uma postura boa, alongar, fortalecer, estar ensinando para eles qual que é a melhor postura deles estarem sentados na frente do computador ou mesmo as outras atividades do dia a dia que eles realizam.
Como é que funciona a aula deles, dessa faixa etária? A aula deles já é uma aula um pouquinho mais rigorosa, um pouquinho mais comprida também, ela pode durar até 1 hora, né? E a gente utiliza já os aparelhos, né? Os equipamentos, depende, claro, do tamanho da criança, se ela consegue se a gente consegue adaptar, a gente pode estar adaptando a criança ao aparelho com o uso de bolas ou com o uso de alguma caixa, um travesseiro, para ela poder estar utilizando os equipamentos do Pilates. Você citou que é o estirão do crescimento. O que o Pilates pode melhorar nesse quesito de crescimento? Que a criança cresça, né? Vou dizer assim, num eixo correto, né? Num eixo correto para ela poder ter no futuro uma postura boa. Nessa fase de infância e adolescência, ocorrem as maiores transformações no corpo, que cresce de forma acelerada. Nesse período, o Pilates não só previne problemas ortopédicos e posturais futuros, como também ajuda na consciência corporal, alongamento, fortalecimento e melhora e muito a qualidade do sono. O que você achou dessa experiência da aula, Isa? Muito legal. O que você aprendeu até agora fazendo essa aula de Pilates? Eu aprendi a cuidar mais da minha postura. O fato de ir para a escola, carregar a mochila, auxilia também? Claro, porque daí a gente vai estar fortalecendo essa musculatura que sustenta, né, esse peso que ela está levando. Aí a gente vai estar trabalhando essa musculatura para que na hora que ela for carregar a mochila, ela consiga manter uma boa postura. A fisioterapeuta Ana Paula defende a ideia de que todos os pais deveriam experimentar colocar o Pilates na rotina dos seus filhos. A ajuda no desenvolvimento é imensa. Porque eu acredito que os pais preocupados, né, eles podem estar prevenindo futuras lesões ou futuras dores nos seus filhos, incentivando a prática de atividade física, trazendo eles para fazer uma atividade física que é segura, né, que não vai estar prejudicando as epífises de crescimento ou colocando muita carga nas articulações, tá? De uma maneira que elas vão estar aqui brincando ou vão estar aqui aprendendo a conhecer o seu corpo. E saindo um pouquinho do computador e televisão. Claro, saindo um pouquinho daquela rotina, televisão, computador. A Clínica de Fisioterapia Hoheim convida todos os pais para conhecer essa nova modalidade de Pilates para crianças e jovens.